Olá, meus irmãos, minhas irmãs da IBN. Olá, meu querido visitante, minha querida visitante de outra igreja ou que não pertence a nenhuma igreja, está com a gente no... Não é o Café com o Pastor, né? Já me enganei aqui. Não é, mas é a nossa Escola Bíblica, em mais uma lição da nossa revista Palavra e Vida, da Convenção Batista Fluminense. Nós estamos estudando o assunto Vencendo as Adversidades, exemplos da Bíblia para o nosso tempo. Na lição 1, nós estudamos sobre Abraão, sobre Isaque, e nós refletimos que as provações são inerentes à vida humana. A obediência incondicional, fruto da adoração e da gratidão, auxilia-nos na superação das adversidades. E estudamos também que é preciso confiar em Deus. Isso na lição número 1. Na lição de hoje, a lição número 2, nós vamos estudar sobre José, quando a adversidade é a injustiça. Aliás, no domingo, dia 4 de outubro, primeiro domingo de outubro, no culto da noite, o pastor trouxe a mensagem sobre José, na série de mensagens que a gente está fazendo, #Fique em Deus. E José foi alguém que ficou em Deus, independentemente das adversidades, independentemente da injustiça que ele sofreu, ou das injustiças. A gente vai ver isso na lição. Ele sofreu vários atos de injustiça. Entretanto, a confiança de José, a sabedoria que ele teve no Senhor, foram realidades que o ajudaram a ficar em Deus, a superar as adversidades, a superar as injustiças. Vamos ver então a primeira injustiça que José sofreu. Primeiro, ele foi injustiçado na família. E a gente vê isso lá em Gênesis capítulo 37. A história de José está a partir de Gênesis 37 até o final do livro de Gênesis, no capítulo 50, que é o primeiro livro da Torá. São os 5 primeiros livros da Bíblia, do Antigo Testamento. José, então, foi injustiçado pela família. José teve sonhos falando que os seus irmãos estariam se curvando diante dele, o seu próprio pai. São aqueles sonhos dos feixes se inclinando diante de um feixe que está no centro. O feixe do centro seria José. Depois José sonha que o sol, a lua, estrelas estariam se inclinando diante dele. E os seus irmãos ficam muito chateados com essas revelações dos sonhos de José, que ele estaria acima dos seus irmãos e até mesmo do seu próprio pai. E os seus irmãos ficam mais do que isso. Eles ficam irados, com raiva, com ódio, e eles planejam o mal contra José. A gente vê isso lá no capítulo 37 de Gênesis, no verso 24. Diz assim: tomaram-no e lançaram-no na cova. Os irmãos pegam José e lançam José numa cova. Porém, a cova estava vazia, não havia água nela. E lá no versículo 27, no verso 28, do mesmo capítulo 37, diz assim: vinde, vendamo-lo aos ismaelitas. Os irmãos estão dizendo isso sobre José. E não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E os irmãos fizeram assim então. Verso 28 do capítulo 37 de Gênesis. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito.
Então José primeiro é colocado numa cova pelos irmãos, depois vendido aos ismaelitas, que o levaram ao Egito, onde José passará a viver ainda muito jovem. O que realmente aumenta a raiva dos irmãos, o ódio que eles têm por José, além dos sonhos que José teve, foi também que o pai Jacó faz uma túnica para José e tinha José como um filho preferido. E ele então é injustiçado na família, é injustiçado pelos seus irmãos. Depois José chega ao Egito e Deus estava com ele, porque José ficou em Deus. Deus o abençoou, o fez prosperar. Ele trabalha na casa de Potifar, oficial de Faraó. Mas a mulher de Potifar vê José, um jovem bonito, fica de olho nele e assedia José, quer ter uma relação íntima com ele, mas José sai fora, José sai correndo. Então agora a gente vai ver que José é injustiçado no trabalho. Vamos ver lá no capítulo 39, verso 2. O Senhor estava com José e foi varão próspero. Estava na casa do seu senhor egípcio Potifar. Mas então acontece o que eu mencionei sobre a mulher do Potifar em relação a José. E lá no verso 9, depois que ela o assedia, José escapa e ele diz assim: ninguém é maior do que eu na casa do meu senhor Potifar. Nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Mas a mulher de Potifar acaba difamando José e o seu marido acredita nisso e então José é mandado para a prisão. José então é injustiçado no trabalho. Ele também é injustiçado e esquecido na prisão. E isso está lá nos capítulos 39, 40 de Gênesis. José revela os sonhos do padeiro, do faraó, e também do copeiro, que estão lá na prisão com ele. E aquilo que José fala dos sonhos realmente acontece. O padeiro é morto e o copeiro Mó volta para o palácio de Faraó. E ele havia dito que se lembraria de José. Mas quando o copeiro Mó chega então no palácio, ele não se lembra de José. Ele se esquece. José continua na prisão, injustiçado por causa do acontecimento lá na casa de Potifar e esquecido agora pelo copeiro Mó, que não se lembrara dele chegando ao palácio de Faraó. Capítulo 40 de Gênesis, verso 23. O copeiro Mó, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. E então, passados 2 anos, Faraó tem sonhos. Faraó precisa da interpretação desses sonhos. Seus sábios não conseguem interpretar esses sonhos. E então o copeiro Mó se lembra de José, que José revelava sonhos. Depois de 2 anos, olha quanto tempo José foi injustiçado. José então é chamado pelo faraó, interpreta os sonhos de Faraó, que são aqueles sonhos que a gente conhece das 7 vacas gordas e depois das 7 vacas magras, sobre anos de prosperidade no Egito, em toda a terra, e depois anos de fome, de escassez no Egito e em toda a terra. E Faraó fica tão impressionado com aquilo e entende que o Deus de José o abençoa, que o rei do Egito coloca José abaixo dele, tomando conta de todo o Egito. José então é honrado por Deus em todas as adversidades. Lá no capítulo 41 de Gênesis, no verso 38, diz assim: disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em quem age o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José:
pois que Deus te fez saber tudo isto. Ninguém há tão inteligente e sábio como tu, José. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: Vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E aí Faraó tira o seu anel, coloca no dedo de José, dando autoridade a ele sobre todo o Egito. Então José, ele foi injustiçado, sofreu muitas adversidades. A adversidade dele foi a injustiça. Ele foi injustiçado na família, injustiçado no trabalho, injustiçado e esquecido na prisão, mas ele foi honrado por Deus em todas as adversidades. E eu leio para você, para terminar a nossa lição, para pensar e agir. O importante não são as adversidades ou as injustiças da vida, mas é a atitude com relação a elas. Com a ajuda de Deus, qualquer situação pode ser usada para o bem, mesmo quando as pessoas desejam utilizá-las para o mal. Foi o que aconteceu com José, e ele vai depois falar isso mais adiante, no final do livro de Gênesis. O texto fala: o mal que os irmãos de José planejaram para ele, Deus, no meio daquilo tudo, já havia planejado o bem para José e o bem para o povo de Israel. Assim como fez com José, Deus pode transformar ou usar as injustiças ou adversidades que você tem vivido em bênçãos para a sua vida. Deus pode, no meio das injustiças, no meio das adversidades que você tem vivido, Deus pode conduzir isso para o bem. Deus pode te abençoar. Deus tem bênçãos para você. Então creia que há planos de injustiça contra você, talvez, há adversidade na sua vida, mas no meio disso tudo, Deus quer te dar bênçãos. Deus quer o bem para você e Ele planeja o bem para você. Confie e tenha esperança em Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida, meu irmão, minha irmã. Assim eu me despeço nesta lição número 2 da nossa revista Palavra e Vida, Vencendo as Adversidades, exemplos da Bíblia para nosso tempo. Tchau!